certa vez teve um pastor de um outro ministério que ele falou para mim assim, foi lá na igreja, cooperou, ele falou, nossa, eu me surpreendi, porque me falaram que a igreja de vocês não era tão espiritual, né? Porque você sabe que a nossa gosta mais de um manto, tá? Nós gostamos, né, de um barulho, e, né? Mas eu percebi, falei, irmão, espiritual é a vida de cada um com Deus, é a sua conduta, é o dia a dia, que vai dizer se você reflete a glória de Deus na tua vida, não é um comportamento, não é roupa, não, né? Isso aí, claro, já teve aqui episódios vocês falando de uso e costume, tudo isso é a luz da Bíblia, aquilo que você sente bem, né? Você vai estar numa comunidade, numa igreja que tem um costume, você vai olhando, você vai se adaptando, você vai vendo o que é melhor para você. Mas não é porque você é de um jeito ou de outro que você é melhor. Fala, galera que acompanha o Glorificast, bem-vindos a mais um episódio. E eu sou o Pedro. Eu sou o Vinícius. Eu sou a Késia. E nesse episódio, como vocês puderam ver, o tema é sobre religiosidade. E para abordar esse tema, o nosso convidado mais do que especial é o pastor Marcos Barreto. Tudo bem, pastor? Se você quiser se apresentar um pouco, fazer uma introdução aí para o pessoal. Olá, primeiramente, quero cumprimentar a todos, né, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Me sinto muito alegre, muito feliz por poder estar aqui numa conversa informal, bater um papo. Quero aqui parabenizar toda a equipe do Glorificast pelo trabalho, pela grande obra prestada para a igreja, para o campo, com temas mais diversos, que influenciam o nosso dia a dia e também vem encontro a necessidade sempre de um bom esclarecimento. E é bom, né, uma conversa mais informal, a gente pode se abrir um pouco mais e conversar de uma forma mais extrovertida, mas com seriedade dentro do contexto que envolve a igreja e tudo que envolve, né, os irmãos, a congregação e a nossa vida com Deus. Me apresentando, sou o pastor Marcos Barreto, casado com a irmã Marlene, tenho 2 filhos, Tiago e a Sara. Sou nascido aqui na igreja de Mauá, né? Acho que desde que minha mãe já carregava na barriga, já estava aqui na igreja. Então, passei todos os passos na igreja, né? Desde a escola dominical, cresci. Dentro da igreja, meus passos como líder de departamentos, mocidade, superintendente de escola, né? Cuidei de missão, e fomos subindo até chegar a um cooperador, diaconato, presbitério e pastor. Hoje estamos pastoreando a igreja do Parque São Vicente, uma alegria muito grande, estamos ali há 3 anos, fazendo a obra do Senhor. E nosso aprendizado também, te louvo a Deus pela igreja que nós temos aqui em Mauá, onde pude fazer aqui todos os cursos, né, que a igreja proporciona, como a ETAD, né, a Escola Teológica Básica, a Média, o Bacharel, né, e todos os trabalhos que tem aqui de aprendizado, que nos ajuda muito e auxilia todo o campo. Então, muito feliz de participar desse ministério e estar aqui com vocês nessa oportunidade. Então, só para esclarecer para todo mundo o que é a religiosidade e se ela tem alguma coisa a ver também com espiritualidade, ou qual que é a diferença dela para a espiritualidade. Vamos lá. Primeiramente, religiosidade é um tema que você ouve muito hoje nos dias, né? Igreja A, igreja B, tem muita religiosidade, não tem religiosidade. Mas acredito que uma religiosidade ela pode ter uma visão positiva ou negativa, dependendo da forma como você aplica para a tua vida, né? Porque é um conjunto, é um composto de comportamentos, condutas, regras e crenças a respeito de Deus, a respeito da doutrina da palavra. E a forma como se aplica na sua vida. Toda essa conduta, suas regras, esse comportamento, a sua crença de Deus, você aplica na tua vida. Isso vai ditar uma forma como você vai se conduzir, se comportar na sociedade, na igreja, na faculdade, na família, em todo setor da tua vida. Eu costumo dizer que isso é um estilo de vida. Então, você tem um estilo de vida cristão, né? Não quer dizer que você tem que colocar uma placa da igreja na sua testa para você falar que igreja que você é ou que religião você segue. Mas o seu comportamento, a sua crença em Deus vai moldar a sua religiosidade. Então, se você levar a religiosidade para um lado positivo, são regras à luz da Bíblia, né? Que vai te moldar, vai te levar a um comportamento muito efetivo, mostrando que Deus é na tua vida. E isso faz o quê? Isso une, isso não separa. E quando você olha o contexto do que é religião,
Religião, no latim, vai dizer religare, quer dizer, religar a Cristo, no nosso contexto, né? Se você for ver um contexto muçulmano, né, ele tem a visão deles lá de Maomé, o judeu, né, ainda aguardando Cristo, o budista, mas, claro, quando você olha o comportamento de um muçulmano, você identifica, nossa, é um muçulmano. Você está andando na Paulista, você vê um judeu lá, você fala, aquele é judeu, olha o comportamento, né? E, às vezes, a pessoa pega muito a religiosidade e leva para o lado da aparência, né? De como a pessoa se conduz, como que ela anda. Mas nós, cristãos, nascidos na igreja ou convertidos, é uma obra do Espírito Santo na tua vida que molda a luz da Bíblia. É esse lado bom da religiosidade. Quando você tem todo o seu comportamento, a sua vida, firmado dentro de um conceito bíblico que nasceu de dentro para fora, né? Agora, pode ser, por um lado, mais pejorativo ou até polêmico, vamos dizer assim, quando leva para um lado onde você começa a criar algumas divisões, né? Separações, criar grupos, formas que Cristo fica de lado e começa a sair questões que estão extra-bíblia, né? Onde foge um pouco do contexto. Mas dentro de um contexto positivo, aqui que eu estou trazendo no momento, se isso te aproximar de Deus, te levar a você crer em Deus, na doutrina de Deus, ela é positiva, né? Quando você pega uma pessoa não crente, e muitas vezes é aquela pessoa das mais diversas igrejas, né? A pessoa indo para a igreja todo domingo, né? Aí fala assim, nossa, aquela pessoa é muito religiosa, né? Ela vai todo domingo para a igreja, né? Alguns vai todo dia, né? Eu vejo alguns irmãos assim que eu passo em frente a uma igreja Deus e Amor, e lá tem culto todo dia, né? E eu costumo, geralmente, eu passo de manhã para trabalhar, eu vejo que está sempre a mesma pessoa ali abrindo a igreja, né? E alguém fala, não, é muito religiosa, é fanático. Não, ela se sente bem, está feliz, o importante é ser feliz, né? A sua religiosidade reflete que você se sente bem. Se fizer só para mostrar para os outros, perdeu o tempo, não serviu para nada. Mas se você fizer de forma que agrada a Deus e você se sente bem com um estilo de vida cristão, é o que você vai levar para a tua vida. Então, religiosidade é um comportamento, é a sua crença na Bíblia que vai refletindo no seu estilo de vida, no seu modo de se comportar, né? Eu trabalho com muitas pessoas, eu convivo na igreja, então tem muitas pessoas, até quando chega, você olha assim, você fala, não, aquela pessoa tem um comportamento cristão. E muitas vezes você nunca nem vai saber que igreja que é, mas o comportamento, o estilo dela mostra que a conduta é de uma pessoa religiosa, né? De uma forma também, de outras religiões, de outras formas, que você vai entender, nossa, é diferente, né? Então, eu acho que a religiosidade, nesse primeiro momento, você pode refletir para um lado positivo. E a gente pode discutir um pouco quando ela vai para o lado negativo, né? Aí você me fez uma outra pergunta também, qual a diferença entre religiosidade e espiritualidade? A espiritualidade já entra numa comunhão que você tem com Deus. Aí é uma coisa íntima, que eu acho que é o mais interessante isso aqui, quando você tem a parte espiritual e uma parte mais carnal, né? Tem uma passagem muito linda, quando o Senhor Jesus fala com Nicodemos, e Nicodemos vai chegar para Jesus e falar, tu é mestre, ninguém pode fazer o que faz se o Senhor não for na vida, né? Se Deus não for na tua vida, você não poderia fazer todos esses milagres. Jesus falou, olha, necessário você nascer de novo. Tipo, já deu um corte, né, meu? Então, você é rabi, você é tudo aí, mas o importante é que você nasceu de novo. Você é mestre da lei, mas você precisa nascer de novo, né? Mas como eu posso nascer de novo sendo velho? Olha, tem que nascer da água e do Espírito, da palavra e do Espírito. Porque quem é nascido da carne, é carne. Quem é nascido do Espírito, é Espírito, né? Paulo vai dizer nas suas palavras, andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então, isso reflete numa espiritualidade, vamos dizer, para o lado positivo, né? Depois, a espiritualidade versus a religiosidade, que vai ter um lado mais pejorativo, vamos dizer assim. Quando você é espiritual, primeiro, o amor de Deus flui na tua vida. Acho que é o mais importante nós entendermos. Quando o amor de Deus flui na tua vida, cara, você não está muito importando com questões próximas de você. Você quer moldar o seu comportamento, porque a alegria de servir a Deus, né? Davi fala muito isso, né? Da alegria da salvação. E Davi errou, Davi pecou, né? Tem pessoas que não, mas quando ele faz a oração dele no Salmo 51, fala, Senhor, torna da minha alegria da salvação, porque sem essa alegria, esse amor, eu não vivo, né? Então, acho que isso traz muita espiritualidade, o amor de Deus na minha vida. Aí vem muito de eu ser uma pessoa realmente que sou convertido a Deus.
Então, o amor de Deus, quando flui em nossa vida, nós somos espirituais, né? Porque vai moldar o meu comportamento. Eu vou crescer, né? Você vai evoluir como ser humano, como cristão, como pai de família, né? Como jovem que está conquistando alguma coisa na vida, planejando tudo. Por quê? Porque o amor de Deus está na vida dele. Ou seja, ele é muito mais leve, ele é muito mais suave, ele ama mais, ele perdoa mais, ele consegue ter uma visão mais otimista da vida, porque o amor de Deus está na vida dele, né? Porque ele nasceu de novo, né? Como Nicodemo. Nicodemo tinha morrido para o mundo, ele estava ali, né? Então, quando você morre e nasce para Cristo, aí um comportamento muda. Aí é espiritual. Né? Aí, cara, você chega na igreja, tá tudo bom, cara. Né? Pô, hoje o irmão mais simples vai pregar, amém, glória a Deus, Deus fala, né? Então, tipo assim, tudo que envolve na igreja, tá tudo bom, porque eu vim aqui adorar, o amor de Deus flui na minha vida. Então, um lado espiritual, de você entender mesmo que o amor de Cristo me alcançou. Acho que é uma grande mudança quando a pessoa é espiritual. Agora, tem aqueles que muitas vezes são convencidos, né? Tá ali. Aí você tem algumas passagens, que a gente pode dizer um pouquinho, por exemplo, Pedro, ele andava com Cristo, né? E tinha aquela visão humana antes dele ter uma visão espiritual, né? Para a gente comparar um pouco. Pedro falava assim, Senhor, mesmo que todo mundo negue, eu jamais. Né? Ainda que todo mundo, eu não. Eu sou Pedro, né? Você sabe, estamos aí para o que deve é. Né? Eu arranco espada, nós brigamos, nós vai tudo, né? Só que Jesus, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. Eu não, mas chegou o dia que o galo cantou, Jesus foi preso, né? Ele arrancou a espada, fez aquilo tudo, negou Jesus. Aí teve um momento que depois ele foi conhecer a Jesus e o amor, quando Jesus, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Pedro, tu me amas, né? Apacenta minhas ovelhas. Aí ele entendeu o amor e a misericórdia. Quando você entende o amor e a misericórdia de Deus, você não precisa entrar num conceito material, humano, né? Porque Jesus ele ensinou isso de diversas formas para nós, né? Agora, trazendo para a religiosidade, essa parte humana, né? Eu acho que a parte muito humana, ela causa muita soberba, ela causa muitas separações, né? As pessoas acabam criando muitas, até superstições, eu costumo dizer às vezes, né? Tem alguns crentes que tem quase toque, né? Às vezes, né, da igreja, algumas coisas, né? E você vê algumas coisas assim que, como pastor, às vezes você fala, cara, mas isso aí não te aproxima de Deus em nada, cara, né? Questões como, se eu chegar na igreja, né? Vim adorar. Se o banco que eu sento tiver outra pessoa sentada, eu perdi minha comunhão, né? Acabou meu culto. Por quê, irmão? Eu fui diácono, né? Então, o diácono conhece mais essas coisas, né? Certa vez, eu, como um jovem pastor, iniciando, eu pastorei a igreja há 10 anos, e alguém chegou assim, irmão, a irmã lá disse que não vai entrar, não vai sentar, porque o banco dela tem alguém sentado, né? Eu falei, não, mas senta aí em outro banco, adora a Deus, pô, a palavra vai ser boa, o hino vai ser lindo, você veio adorar a Deus, pô, não é o banco não, né? Mas o meu banco, aí eu falei assim, então vou mandar cobrar um dízimo extra dela, uns R$500 a mais para dar exclusividade no banco, né? Mas, que você, não é isso aí que vai te aproximar de Deus, né? Outros entram com o pé direito na igreja, né? Mas não pode? Pô, direito, esquerdo, do jeito que você quiser, pulando, 3 pulinhos, desde que você adore em espírito e verdade, né? Desde que a sua adoração seja verdadeira, né? E às vezes as pessoas se apegam muito a isso, né? E é diferente. E as coisas vão mudando. Você fala, os costumes, muda, não tem como. A igreja, ela molda pela cultura que te envolve, né? E alguns até a própria liturgia do culto, né? Ele coloca a liturgia do culto muitas vezes acima, né? Eu já tive caso de um hino, nós cantamos 3 hinos, às vezes 2, aonde eu estou lá eu canto 2, e já teve vez de a gente começar o culto inteiro e terminar o culto e cantei 2 hinos só da harpa, um irmão chega para mim, pastor, hoje o culto não foi completo. Eu falei, por quê, irmão? Nós cantamos só 3 hinos da harpa, nós cantamos só 2. Eu falei, irmão, mas que diferença faz? Cantei 2, cantei 3, portanto que você adorou a Deus. Você veio aqui para adorar, não foi para, né? Ou o irmão foi pregar, não está de gravata, a mensagem não foi boa porque não está de gravata. Quem vai pregar quem vai usar é o Espírito Santo, né? Não é a gravata. Então, tem pessoas que criam alguns ritos, alguns paradigmas, alguns, né,
conceitos humanos, né? Se não orar de joelho, Deus não ouviu. Isso aí é religiosidade. Respeito se você acredita nisso, amém. Mas Deus vai ouvir o que tiver de pé também, né? Se a pessoa não tiver de uma tal forma ou de outra forma, isso não molda. Se você se sente bem, amém. Mas não é isso aí que vai dizer se Deus ouviu ou não ouviu, né? E nós precisamos trazer sempre à luz da Bíblia se essa religiosidade, para um lado mais pejorativo, que não pode, eu sempre digo assim, a religiosidade, ela não pode criar muros, trincheiras, né? Porque senão começa a criar separações, né? Esse grupo aqui é espiritual, né? E o que é espiritual, né? A luz humana. Na nossa adolescência, juventude na igreja, nós tinha um conceito assim, quando você ia numa igreja, que era bem barulhenta, né? Que o povo falava Pentecoste, tudo língua estranha, bastante culto, aí eu falava, aquela igreja é muito espiritual, né? Porque fazia bastante barulho, né? Então, quando ia no outro que era mais, não, aquela igreja não é muito espiritual. E muitas igrejas hoje, talvez, olhem, né? Certa vez teve um pastor de um outro ministério, que ele falou para mim assim, foi lá na igreja, cooperou, ele falou, nossa, eu me surpreendi, porque me falaram que a igreja de vocês não era tão espiritual, né? Porque você sabe que a nossa gosta mais de um manto, nós gostamos, né, de um barulho, né? Mas eu percebi, falei, irmão, espiritual é a vida de cada um com Deus, é a sua conduta, é o dia a dia, que vai dizer se você reflete a glória de Deus na tua vida, não é um comportamento, não é roupa, não, né? Isso aí, claro, já teve aqui episódios vocês falando de uso e costume, tudo isso é a luz da Bíblia, aquilo que você sente bem, né? Você vai estar numa comunidade, numa igreja que tem um costume, você vai olhando, você vai se adaptando, você vai vendo o que é melhor para você. Mas não é porque você é de um jeito ou de outro que você é melhor, né? Muitas vezes fala, eu vou sair dessa igreja, vou para outra igreja, porque aqui tem muita religiosidade. Mas se você entender qual que é a visão dele de religiosidade, que às vezes também é uma forma de legitimar também a sua conduta errada, a sua forma errada de ser. Uhum. Mas quando você vai numa outra igreja, toda igreja séria, ela vai ter a sua religiosidade à luz da Bíblia, vamos dizer assim, com regras, com doutrinas, para manter uma ordem, uma decência. Senão também vira uma anarquia, né? Pastor, então você acha que costumes assim na igreja é religiosidade ou não? Se o seu uso e o costume estiver acima da doutrina da salvação e você adorar mais ao uso e costume e deixar de adorar a Deus, quer dizer, colocar no uso e costume, olha, eu vou para o céu porque eu me visto assim, porque eu me porto assim, né? Porque eu não faço assim, aí nós vamos entrar aqui no âmbito como Jesus lidou com os fariseus. Né? Jesus foi muito, né? Jesus deu logo no meio dos fariseus sem muita, né? Legal. Jesus já era meio curto direto, né? Foi, ai de vós, né? Hipócritas, né? Faz de tudo aí, mas então você tem um outro tópico aqui que traz um contexto mais de uma religiosidade que afastou. Agora, o bom costume, a boa doutrina é do seu comportamento com Deus. Aí eu entro como nós estávamos falando, na espiritualidade, o seu amor que tem com Deus. Por exemplo, eu sou de uma família da igreja tradicional, então nós sempre aprendemos o costume, mas a forma como eu adorava a Deus na nossa adolescência, né? Assim, os nossos pais, né? Era muito diferente do que é hoje. Hoje nós estamos mudou muito, vai se moldando e vai entendendo que maior é Cristo. Maior é a nossa salvação e o amor de Deus, né? Então, só para tentar fazer um paralelo, espiritualidade é muito vertical, você e Deus, e religiosidade seria um pouco mais horizontal, é como você se comporta com as outras pessoas. Sim, é o que reflete, o vertical tem que refletir na horizontal, entendi, né? Sim. A minha comunhão com Deus tem que refletir na minha atitude do dia a dia. Uhum. Você pode surpreender, né? Você pode ver uma pessoa, talvez, que não é no estilo seu. Nós somos de uma igreja mais tradicional, né? Pentecostal. Nós convivemos hoje em todo o setor da sociedade com igreja com uma visão reformada, né? Uma visão talvez até mais pentecostal, fervoroso, né? Você vai ter outros costumes bem diferentes, reformados, enfim. Mas o que importa, quando você fala do amor de Cristo, você tem a mesma alegria, você tem a mesma... Né? Quando eu comecei a fazer o primeiro curso de teologia, e começou a falar assim, né? E eu falei, não, eu vou visitar várias igrejas para me entender. Aí eu fui na Universal um dia, bem no início, né? Aquele negócio, pedia dinheiro e tal, né? Mas teve um momento que pregou a palavra.
E quando pregou a palavra, quem convence é o Espírito Santo. A palavra é palavra, né? Agora, os outros módulos de operar é você e Deus. Fui um dia na congregação, fui um dia na Deus e Amor, Batista foi em algumas, né? Aí você vê, cara, quando vai falar a palavra e orar, é só comunhão com Deus. Agora, se tem algum conceito, qualquer coisa que está acima da palavra, a doutrina da salvação, aí você falou, opa, aí não serve para mim. Porque se você for também no centro espírita, está pregando lá também a palavra. Há muitos anos atrás, vou dizer, acho que uns 25 anos atrás, eu trabalhava numa empresa e montava uns equipamentos. E aí eu fui um dia fazer uma entrega, né? Cheguei lá, era um centro espírita. Uma pessoa que estava comigo falou, eu não entro, não. Eu falei, sobrou para mim, vamos lá, né? Aí eu entrei, o pessoal parou, ficou olhando assim para mim, aí tinha um monte de senhora cantando lá, os hinos da igreja, né? Segura na mão de Deus e vai, né? Eu fiquei olhando, tinha uma Bíblia, ou seja, claro que o Espírito Santo testifica conosco. Na hora eu falei, isso aqui não é para mim. O Espírito Santo falou, não. Viu uma mulher com os bolos lá, se queria comer, eu falei, quero não. Né? Mas são experiências, você vai entendendo que o Espírito Santo, ele é nosso melhor amigo. Né? Acho que o cristão, quando ele é espiritual, ele entende isso, que ele tem um amigo, é o consolador, ele está com você em todo dia, todo momento, toda a sua necessidade. Né? Tudo que você pode, que não pode, que deve, que não deve, só você pedir orientação para Deus, que Ele vai te ensinar, vai falar no seu coração, e você vai entender, legal, isso aqui é bom para mim, isso não é. Né? Então, onde você estiver, reflita a sua espiritualidade à luz da Bíblia, né? Que vai fazer a diferença é o Espírito Santo na tua vida. Amém. E, pastor, o senhor falou um pouquinho da época dos fariseus, né? De Jesus dos fariseus. E aí surgiu uma pergunta. Quando Jesus ele chegou e ele viu os fariseus ali dentro daquele contexto de religiosidade, existe alguma semelhança hoje em dia nesse quesito? Temos, né? Vamos entender um pouco os fariseus. Os fariseus, eles se portavam como, assim, a referência da sociedade. Então, o fariseu, ele se colocava de um jeito que todos os outros, quando olhavam, falavam assim, nossa, eu queria aquele fariseu, né? Olha a roupa dele, né? Olha o andar dele, né? Ele já entra na igreja dando glória. Então, assim, o que o fariseu fazia? Se todo mundo jejuava, o judeu, pelo menos uma vez por ano, ele jejuava 2, 3 por semana, né? Se todo mundo dava um dízimo, ele dava 2, de tudo que comprava, que acreditava que tinha que ser purificado, como também dava o dízimo de tudo que se vendia. Então, ele fazia tudo, né? Quando chegava na sinagoga, chegava lá perante os cultos, né? Eles começavam a orar, ficavam de pé, que era o costume, e começavam a orar de forma a se posicionar assim, Senhor, te agradeço porque eu não sou que nem os publicanos que cobram impostos, né? Eles não prestam, né? Senhor, eu te agradeço porque eu consigo dar 2 dízimos. Quer dizer, ele começava numa, talvez, adoração, mas julgando as pessoas. Então, ele se posicionava como superiores. Aí, o Senhor, ao repreender eles, principalmente Mateus capítulo 23, traz tudo isso aí, o Senhor vai dizer assim, ai de vós, escribas e fariseus, e compara eles como sepulcros caiados, ou seja, o sepulcro, né, está lá o corpo dentro, já em putrefação, mas por fora eles passavam aquele cal para ficar bonitinho, as pessoas passavam, né, como hoje, nos dias atuais, né, você pode ir lá, que todo graminha bonitinho, mas tem um corpo lá de baixo, né, e o Senhor estava comparando a isso, por fora vocês são muito bonitos, mas por dentro está morto. Né? É só religiosidade, essa péssima religiosidade, porque aí afastou de Deus, né? Aí entrou no pior conceito que o fariseu podia ter, no conceito de discriminar e julgar. Né? Quando eu visto um tipo de roupa, com a conduta, ou o meu estilo de adoração, e eu me sinto bem, legal, faça aquilo que você se senta bem. Agora, a partir do momento que você pega o seu estilo e começa a olhar lá para a Kézia, não, a Kézia, não sei não, Vinícius, Pedro, não sei não, viu? Né? E aí começa a entrar na igreja, Senhor, abençoa aquele povo, Senhor, né? Abençoa aquele Glorificast, né? Aquelas perguntas, já começou a criar um conceito meio de julgar, e é difícil, né? Hoje acho que a gente vê menos isso,
Mas eu lembro assim, na nossa adolescência, você ia jogar uma bola, era pecado, né? O pessoal julgava que nem... Aí você chegava na igreja, às vezes tinha um irmão ou irmã, Senhor, passou lá no campinho, viu jogando bola, orava, né? Senhor, abençoa aqueles moços, converte eles, que não saem do campo, aquela coisa, mas uma visão humana. Então, quando você pega esse conceito de achar que aquilo que você fez, você tem que externar para julgar alguém, aí é o lado mais que Deus condena. Se você se sente bem, amém. Se o outro ainda não chegou nesse nível, ore por ele, né? Talvez em algum momento Deus até te use para dar um conselho, né? Eu vejo alguns irmãos assim que a Bíblia manda crescer, né? A pessoa quando chega mais uma maturidade é legal, porque às vezes ela, em algum tempo, se você chegar e der um corte, você perde uma pessoa, você fere, e às vezes a pessoa talvez até esteja errada, mas ore por ela, no momento certo Deus manda uma palavra, né? Acho que nós somos chamados mais para ganhar do que perder, né? Então, e o reino do céu precisa ganhar. E às vezes quando você vai para essa religiosidade, querer comparativos dentro da igreja, isso não é legal. Mas quando une, o amor de Deus nos une, né? Não é para separar. Então nós precisamos criar, ao invés de criar trincheiras e muros, eu acho que os fariseus faziam isso, né? Criavam trincheiras, muros, não chega até nós. Mas o amor de Cristo cria ponte, né? Une um ao outro, traz para perto. E, cara, não está legal aqui, mas vamos orar para Deus te abençoar. Tem a hora certa de falar, a hora que Deus manda a palavra, que Deus estava ensinando isso, porque é interessante essa passagem aí, quando a gente vai falar dos fariseus, porque aí você vai chegar nos próprios sacerdotes, sumos sacerdotes, né? Porque eles foram tão embriagados com a religiosidade deles, e se acharem superior, né? Porque a lei lhe dava poder, e poder é perigoso, né? A pessoa quando tem muito poder, né? Sabe com quem está falando, né? E mexeu com isso, Jesus mexeu, né? Enquanto eles não poderiam tocar num morto, Jesus toca, ressuscita. Quando não poderia falar com um adúltero, Jesus vai lá e perdoa. Não vai apedrejar, não. Quem tiver pecado, atira a primeira pedra, né? Quando ninguém falava com a mulher samaritana, Jesus foi lá, revelou tudo e falou, vai em paz, não peques mais, né? Então, Jesus veio para os seus, mas os seus não recebeu. Mas quem recebeu, deu-lhes o direito de ser chamado filhos de Deus, né? E tem uma passagem que eu gosto muito, assim, que reflete bem isso aí, que eu acho que a gente pode fazer essa pergunta para nós muitas vezes. Quando Pilatos chama Barrabás de Jesus, né? E está lá, e Pilatos queria alguma forma de livrar Jesus, né? E está lá que os fariseus, os sacerdotes, né? Agora nós pegamos Jesus. Aí quando ele chama Jesus, ele fala assim, que faremos de Jesus chamado Cristo? Então, aqui na nossa vida hoje, a gente pode fazer a mesma pergunta, né? Com tanta religiosidade e tal. O que eu estou fazendo de Jesus chamado Cristo? Ele tem que ser maior na minha vida. O que Jesus nos ensinou? Jesus mandou amar, perdoar. Ah, mas ele não quer me seguir. Amém, eu sigo Jesus, né? Segue o seu caminho, eu sigo o meu. Mas, né? Eu não vou mudar o mundo, mas eu posso... Eu sempre digo para muitas pessoas que querem mudar, né? Porque, às vezes, principalmente a empolgação, muitas vezes, da juventude. Não, eu quero mudar, vamos fazer. Cara, você não tem poder de mudar ninguém. Você pode mudar você. E a mudança em você refletir no próximo. Por isso que eu falei, se o amor de Deus está na tua vida, cara, alguém vai olhar para o Vinícius, cara, o Vinícius tem um exemplo legal aqui, né? E aí você nem falou, mas foi bênção de Deus para alguém, né? Agora, não gostei, né? Então, cria barreiras, e eu acho que a turma dos fariseus, eles estavam tão embriagados que eles falaram, mata Jesus, crucifica e solta Barrabás. Então, se a religiosidade está matando Jesus na sua vida, aí está ruim, né? Porque eu paro e penso muitas vezes, ser cristão, sem esse amor, sem essa espiritualidade, deve ser um castigo muito grande ficar 2 horas sentado num banco para adorar a Deus. Vir à igreja, né? Você vive naquele conflito constante, né? De ir para o mundo, de estar na igreja, né? Você já vai viver isso a vida inteira, né? Pensando lá em outro lugar. Em outro lugar, né? Estou aqui. Agora, quando você se livra de tudo, você fala, não, peraí, cara. Isso aqui é espontâneo, é alegria, né? Agora, muitos sem saber estão matando Jesus. E, às vezes, mata o irmão do lado também, mata mais uma meia dúzia junto, né? E veste a roupa e está lá, dando glória, né? Eu costumo dizer, né? Principalmente para os obreiros lá. É muito fácil, né? Vestir a fantasia de crente, paletó, gravata, bonitinho, passa o gel, perfume, tá bonitinho, né? Cara de crente, mas precisa ser, né? Isso não quer dizer, que vai dizer só minhas ações, minhas atitudes no dia a dia, para com o irmão, para com a família, a sociedade, né? Poder andar de cabeça erguida e refletir a glória de Deus.
Agora, quando você vai para essa religiosidade, eu acho que o tema ele é muito aflorado, acho que entre as igrejas e entre os cristãos, quando alguém começa a querer, muitas vezes, achar que, graças a Deus, eu estou na igreja tal, eu sou melhor que aquele. Minha igreja é mais moderna, né? O outro, não, a minha é mais tradicional. Não, a minha é reformada. Então, e cada um levanta a sua bandeirinha, mas se for ver, cada um tem a sua religiosidade também, que precisa ir para o lado bom e não para o lado negativo, né? Então, cada um tem o seu dever de casa também, de buscar mais a presença de Deus e saber que os próprios discípulos, certa vez, chegam para Jesus e falam, Senhor, tem uns aí que estão curando em seu nome. Tem uns aí que estão fazendo obras de prodígio. E só nós podemos, porque nós somos os 12, né? Como assim? É exclusividade nossa, né? É como se tivesse sido patenteado para eles a exclusividade de fazer as obras, né? Aí o Senhor falou, rapaz, fique em paz. Quem não é contra nós é por nós, né? Então, amém. Cada um tem o seu estilo de adorar. Quem não é contra, é por nós. E Jesus, para chegar no céu, né, eu sempre vejo assim, Jesus vai ser transformado de uma incorruptibilidade. Porque imagina todo mundo com essa personalidade chegando no céu, né? Um dia no céu, todo mundo brigando. Às vezes eu brinco muito, às vezes, certa vez, nós estávamos com umas irmãs do círculo de oração e começou aquela... Eu quero amarelo, não, eu quero azul, eu quero vestido, não sei o quê, e não chegava a conclusão nenhuma, né? E falou, Jesus, misericórdia, Pai, né? E aí foi, irmão, é por isso que Jesus já falou que lá no céu é tudo veste branca, viu? que aí não vai ter roupa nenhuma, vai ter uniforme, é tudo uma coisa só, né? Porque Jesus é uníssono, Jesus não está olhando isso, é uma coisa nossa, né? Mas para Deus isso aí não intervém, né? Claro que se é para fazer para Deus, faça bem feito, né? Que não pode mexer muito com as irmãs, não, que mexer na parte das festas, das religiosidades aí, né? Mas são umas bênçãos, né? Círculo de oração. As irmãs do coque, como eu disse. Não dá taco na roupa. Não, nem mexo com isso, misericórdia. Pode fazer lá a roupa que vocês quiserem. Decide aí e me passa. Mas é interessante, mas a gente aprende, né? Com tudo o relacionamento interpessoal ele existe dentro da igreja, né? A igreja é uma sociedade, é uma comunidade, tem pessoas de toda a personalidade dentro da igreja. E a gente tem que levar todos no pensamento cristão, no pensamento que é a vontade de Deus, que tudo se supera, né? Tudo se supera à vontade de Cristo. Pastor, o senhor falou agora um pouco sobre a parte ruim da religiosidade e o quanto ela pode ser prejudicial. Agora, como é que a pessoa pode perceber que ela está nesse lado da religiosidade? Que, como você falou, achei forte e achei muito legal. Que a religiosidade dela está matando Cristo. Se ela entender que ela precisa mudar, é o primeiro passo. Né? Quando ela percebe. Porque eu penso da seguinte forma. Porque tem duas formas de você seguir a Cristo. A gente vê isso muito dentro da igreja. Muitos seguem a Cristo porque tem medo de ir para o inferno. Porque eu vejo os irmãos pregando, porque lá é o lago de fogo, é o do enxofre, tu vai queimar, tu vai, né? E a pessoa tem um medo de ir para o inferno, que ela esquece do amor de Deus. Seguir a Deus não é para ser um peso, né? Então a pessoa está seguindo a Deus, não, eu vou na igreja, meu Pai do céu, eu tenho medo de ir para o inferno. Cara, legal, tenha medo de ir para o inferno, mas tem um melhor do cristianismo, que é conhecer a Cristo. Como eu disse aqui, Davi sentiu muito isso, quando ele errou, pecou, ele falou, cara, sem Cristo eu não vivo. Torna-me da alegria da salvação. Eu preciso viver, Deus é amor, mas Ele é justiça. As pessoas pegam a justiça de Deus e, senta o rei, mas esquece que Deus é amor. Claro, tem que ter a justiça, tem que ter a ordem, tem que ter a decência. Mas quando a pessoa começa a matar Cristo, quando ela coloca tudo e se enfia num mundo de regras, de crenças, de comportamentos, e ela coloca isso acima de Deus. E Deus falou, cara, deixa isso para lá. Venha a mim todos que estáis cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Eu vou te dar um fardo leve, um jugo suave. Ele vai falar, e fala bem claro, aprendi de mim. E às vezes a pessoa pega um líder aqui na terra, não, vou ser igual aquele, vou ser igual aquela. Claro, todos são referências que Deus levantou, muitos homens, muitas mulheres de Deus, que você sente prazer em ouvir uma mensagem, você está convivendo com a pessoa, você tem como referência, né? E isso é importante porque vai fazer você crescer. Mas quando a religiosidade te leva para um lado,
que você já não está mais seguindo a Deus por alegria, por amor, e só por uma conduta de medo, aí eu convido você a entender melhor o amor de Deus, né? Quando a pessoa é nascida de novo, aí ela tem uma comunhão com Deus, ela vai entender, claro, o amor de Deus é tremendo, tá? Você não vai viver. Aí quando a pessoa entende isso, e ela começa, cara, como eu estive dentro da igreja, não vi isso, né? É interessante isso aí, porque isso aí Deus pode despertar num culto, num avivamento, num retiro, né? Numa conversa, num despertar, num episódio. Sim, Deus usa, né? Num leito, né? Nós estávamos até na casa do Paulinho semana passada e meu pai comentou minha irmã, né? E certa vez a minha irmã, meu pai mandou ela dar um testemunho e ela falou assim, eu não tenho testemunho para contar, não. Aí meu pai falou, peça a Deus, né? Passou 4 dias, ela estava no UTI fazendo uma cirurgia gravíssima, né? Nossa. Estourou um apêndice, tinha mais de 2 litros de pus dentro, teve que fazer. E eu lembro que nós estávamos lá, chegamos, e o médico chamou assim, vocês são cristãos, então vocês oram a Deus, porque nós vamos fazer o que nós podemos, né? E ela ficou 15 dias na UTI, e nós fomos lá, oramos, fiquei um dia com ela no quarto, outro ficou, e ela teve uma experiência com Deus, que aí depois passou alguns meses, falou, agora eu tenho testemunho para contar, né? Cadê aquela oportunidade? Né? Esses dias eu vi um jovem falando isso, falei, corrigir. Eu não tenho muito. Agora, é um despertar que a pessoa vai entender, né? Eu tive o meu filho um dia também, o Thiago. Eu estava indo, era aniversário da minha esposa, era lá no Guanabara, estava indo levar, estou indo para a igreja, daqui a pouco ele falou, ai, eu falei, eita, foi o tempo de eu pegar ele no colo, colocar no carro, levar para o hospital, deixei a esposa na igreja, corri para o hospital domingo à noite, e o médico ia lá, vinha cá, o médico estava atendendo ele, passou mal, começou a sentir dor, ficou do lado, e aí o médico colocou lá, começa com aqueles medicações mais leves, foi até um tramal, colocou uma morfina, colocou um outro produto lá, mais forte, e chegou para mim, pai, eu não tenho o que fazer, eles achavam que era apêndice e tal, e ele começou a dar uma tremer e pedir socorro, eu falei, só posso fazer uma coisa, fui lá, me retirei, fui num banheiro, dobrei o joelho, orei a Deus. Aí Deus me colocou paz. Não, fica em paz que eu estou trabalhando. Eu voltei lá e estava dormindo. Aí passava um pouco, vinha daqui 1 hora, vinha de novo. Eu ia lá e orava. Até que ele ficou 1 semana internado. Aí um dia ele falou, olha, como dói, né? Para ter uma comunhão com Deus, entender a voz de Deus aqui no leito. É uma forma de você ter uma experiência com Deus, às vezes, e refletir. Mas Deus é mau? Não, é só uma forma de fazer você refletir um pouco sobre a vida, né? Não que é regra isso, né? Que Deus vai fazer, o pastor está falando que Deus vai botar todo mundo no leito. Não. Tem as pessoas que têm um despertar num louvor. Cara, peraí, despertei. Deus às vezes Deus é tão bondoso, abre uma porta tão grande que a pessoa fala, cara, eu não sou merecedor disso aqui, cara, eu preciso refletir. Deus está sendo bom demais comigo, eu preciso refletir sobre a minha vida, né? Então, e assim, até concluindo, o Thiago ficou 1 semana, saiu do hospital, não fez a cirurgia, ficou bom e foi só um trabalhar de Deus, né? E a pessoa para um pouco para despertar, peraí, o que eu estou fazendo com a minha vida, né? E às vezes nascido na igreja, e se eu for falar um testemunho meu aqui é longo, mas também passei por um processo para entender qual que era a vontade de Deus, né? Aí falou, agora eu sei quem é Deus, cara, que bacana, que alegria, como o salmista falou, alegrei-me, como dizer, como vamos para a casa de Deus. Então, quando uma pessoa começa a entender que o amor de Deus é maior que a religiosidade, irmãos, ele vive leve, solto, ele vem adorar, entendeu? Se o pastor chegar, estou precisando de você para um trabalho, estamos aí, vamos lá, né? Mas ele faz de amor, de alegria, não com aquele peso, com aquele mau humor, né? Porque coisa ruim é crente mal-humorado, né, irmão? Só o sangue de Cristo, né? Você anima, né? Crente desanimado, né, irmão? Aí acaba sendo pedra de tropeço, fariseu dentro da igreja, tropeço, porque murmurador não prospera, irmão. Não prospera. Aquela pessoa, tudo que vai fazer já não dá, não consegue, vai para uma religiosidade, e aí isso não é benefício para a vida e nem para a obra de Deus. Ô pastor, mas então eu queria saber a sua opinião, assim, religiosidade ajuda ou atrapalha? Dependendo da forma que você aplicar na sua vida, vai ser muito benéfica. Se você levar para um lado. Mas é uma linha muito
Ela se confronta a todo momento. Né? Assim, tipo, confronta a todo momento. mais pro lado já era, assim. Se confronta toda hora, né? Um pouquinho mais pro lado você tá julgando a pessoa. Aí Jesus vai falar assim, não julgueis para que não seja julgado. Né? Jesus era lindo, né? Deixou tudo escrito para nós todos, né? A Bíblia ela te traz as regras, você precisa aplicar, né? Então, se a religiosidade te levar para perto de Cristo, te moldar o seu comportamento, as suas crenças em Deus, vai ser lindo e maravilhoso. Agora, a religiosidade, que é o que a gente mais pega hoje em dia, de uma forma mais pejorativa, de julgar o irmão, né? De querer condenar, de colocar regras, né? De colocar, como Jesus falou para os fariseus, né? Você está colocando um peso que nem você carrega, quer que os outros carregam, né? Mas só para mostrar uma roupagem que não é verdadeira, isso é prejudicial, não só para você, para os que estão com você. Sim. Né? Imagina um pai que quer colocar um peso no filho que nem o filho aguenta, né? Às vezes o pai não prega, quer que o filho prega, né? Na igreja, muitas vezes, quer colocar aquele rito, muitas vezes, que aí vai ser prejudicial. Tá? A religiosidade, se não for dentro de um conceito bíblico, acima da doutrina da salvação, vai ser prejudicial. Né? Agora, se isso te for trazer para perto de Deus... Né? Que eu acho que aí é espiritualidade, é você e Deus. Então, te molda um caráter até para você não se incomodar com o religioso que está julgando do lado. Né? Alguém chega, fulano está te julgando. Legal, estou nem aí, estou seguindo a Deus, cara. Entendeu? Mas aí falou de você. Legal, que fale de mim, importante que estou aí, né? E segue a sua vida, cara. Isso para mim é maturidade espiritual, ao ponto de você ter uma maturidade, de você também não se decepcionar quando alguém fala. E também, né, não, quando alguém fala mal de você ou uma conduta te julgando, mas também você não ficar super contente, né, fora da curva quando chega. Você tá bonito, hein? Cara, né? Você tá, né? Dá aquela massageada no ego, porque isso também às vezes é pior do que, né? Porque dependendo da repreensão, te traz para a realidade. Cara, com a unção, com a graça. Né? Você vai ver lá, Paulo e Pedro tem esse embate, né? Mas traz para uma realidade. Então, acho que quando você tem uma religiosidade sadia, porque não tem como falar, não tem religiosidade. Claro que tem, qualquer igreja que você for tem doutrinas, tem regras, tem conduta, né? Agora, quando você acha que por fazer tudo isso aí você é melhor que alguém, aí sai de um contexto que vai te fazer mal. E o pior, vai fazer mal para outros também, dentro de um grupo, dentro da igreja, se você está na mocidade, você está num coral, né? As regras, ela precisa fazer o quê? Uma adoração a Deus, um trabalho para Deus. Mas eu não sou melhor que ninguém porque eu faço. A quem mais dado, mais é cobrado. Foi dada essa responsabilidade para vocês, vai ser cobrado. Né? O pastor, vamos subir cada vez mais. Cada vez mais vai ser cobrado de vocês isso aí. Então, não é que a pessoa está em destaque, não. E nem sou melhor, nem pior que ninguém. Né? Porque tem alguns crentes que têm um complexo de inferioridade, né? Eles se acham, não, mas eu sou melhor, eu sou pior, ou se auto-valoriza, né? Nem para você se auto-valorizar por causa de alguma conduta, por causa de alguma regra, mas também não é para você se penalizar, não, eu sou coitadinho, não, isso aí é expulso, isso aí não é Espírito de Deus, não, sai em nome de Jesus, tá? Isso aí vai acabar com você, cara, você é filho de Deus, você é abençoado, você está no mesmo nível de todos, Deus te ama e vive o amor de Deus na sua vida. Então, bem ou mal, tem aí. Em tudo na vida vai ter o bem e o mal. O dinheiro é bem ou mal. Os costumes, pode ser bom, pode ser ruim. Né? A espiritualidade com Deus vai ser boa, aplicada no dia a dia da sua vida. Então, a Bíblia vai dizer, crescei na graça e no conhecimento. Quando alguém se liberta muito das regras e conhece a Deus, ele vai entender isso aqui. Cara, estou crescendo. Né? Pedro vai ensinar, né? Crescer na graça. Então, ele vai cada dia mais crescendo à luz da Bíblia. Amém. Pastor, baixei aqui no microfone. Você acha que as pessoas que nasceram na igreja tendem a ser mais religiosas do que as pessoas que se convertem durante a caminhada? Eu pensando agora enquanto a gente conversa. Porque a pessoa que nasce na igreja, já condiciona, todo domingo tá lá na igreja, aí no sentido de virar mais rotina e a pessoa não perceber e cair na religiosidade do que a pessoa que aceita a Cristo no decorrer do caminho, que não tinha esse costume e aí passa-se a ter mais motivada pela conversão. Pode, né? Tem um ditado que as irmãs das crianças, quando tá falando, elas falam muito, né? Filho de crente não quer dizer que você é crente. Não é porque seu pai
te levou para a igreja, você precisa ter esse encontro com Deus, né? Que bom quando é desde a criança. Isso acho que tem um trabalho muito bonito da igreja, que cada vez mais, desde pequeno, ensinando as crianças o que é realmente o Evangelho, o que é Cristo, sabe? Eu costumo dizer assim, meus pais, nós éramos 8 irmãos, depois meu irmão mais velho casou, ficou os 7, e assim, nós morávamos ali no Guanabara, ali embaixo, né? E nós ia lá na igreja no Parque das Américas. Então, assim, domingo de manhã era muito democrático. Todo mundo vai para a escola. Se você quer, você vai. Se você não quer, você vai do mesmo jeito. Né? Era muito democrático. Você vai para a escola dominical. Né? Então, você tinha aquela conduta. Né? E eu me lembro, assim, muitas passagens de estar na igreja e como era ensinado. Mas não tinha uma didática, acho que tão mais informativa ou como tem hoje, desde as nossas crianças. Eu nunca precisei chamar meus filhos para ir para a escola dominical. Já foi diferente. Mas quando eu acordava, já todos estavam prontos, até hoje. Domingo, amanhã, vão acordar, estão acordados, vão tomar um café, nós vamos para a igreja. Mas eu acredito, assim, que o conhecimento você vai ter que ter de Deus. Não é porque o pai tem um ministério, claro, eu acho que reflete na família. Como do meu pai refletiu para a minha vida, para os meus irmãos, a dedicação que o meu pai tinha no ministério, a igreja, né? O empenho, o testemunho dele, a gente olhava aquilo, impactava, não tinha como, né, cara? E a gente, né, era interessante, assim, né? Como, por exemplo, uma coisa que marcou na minha vida, eu tinha lá 6 anos, 5 para 6 anos, eu quebrei a perna, né? E aí eu fiquei com a perna engessada, ficava na cama lá, né? Aí as irmãs do círculo de oração iam lá e faziam oração, sentavam tudo em volta da cama, né? E as irmãs oravam, aquele fervor, né? Aquelas campanhas de oração. E aquilo era interessante, você cresceu vendo aquilo. Então, você foi moldado naquilo. Só que a religiosidade também, você ouviu isso, né? Até na vida ministerial, você viu os pais fazendo isso, você vai sendo moldado, conhecendo. Agora, chega um momento da vida que a pessoa não pode, os próprios pais precisam ter graça de Deus para explicar isso para os filhos. Você vai para a igreja e ponto, porque lá é o certo, né? Aí a igreja acaba sendo quase que um castigo para o filho. Faz a sua lição, senão você vai ficar de castigo lendo a Bíblia, né? Começa a colocar aquelas regras para os filhos. Você vai ficar de castigo orando. Não, isso não é castigo, isso é alegria de alma, pô. Eu tenho que me alegrar para poder dobrar o joelho e falar com Deus. Pô, o véu rasgou, eu tenho liberdade de falar com Deus. Ele me amou, me aceitou. Então, a conversão, ela tem que nascer para quem nasceu na igreja e para quem veio. É claro que quem veio, aí vai viver a novidade de vida. E é lindo quando você vê um novo convertido, né? Como que é isso, né? O que é esse Jesus aí? Me explica melhor, né? O cara tá dando glória a Deus, dando uns avisos, né? Cara, que alegria vai ter, né? Esse é novo convertido mesmo. Amanhã tem Glorificast, glória a Deus. Né? Então, ele tá dando glória em tudo, animado. Então, esse é o primeiro amor. Né? Agora, quem nasceu, ele também tem que passar pelo mesmo processo. Agora, se não for bem instruído, isso mostra cada vez mais a responsabilidade dos professores das escolas bíblicas, das escolas teológicas, dos líderes de departamento, cada vez mais, porque quem é a liderança que Deus chamou, ele vai identificando. E hoje os jovens têm um confronto muito grande, né? A realidade dentro da igreja com a realidade do mundo. E aí eu vou dizer, se a pessoa não for convertida, nascido de novo, cara, vai ter problema. Porque o mundo vai te confrontar, você vai ser confrontado forte lá fora, né? Aí você vai ter que falar, não, o amor aqui é mais forte, né? E se não for, né? Porque Paulo ensina isso muito bem, né? A salvação é pela graça, né? É um favor imerecido, né? No embate ali, Paulo e Pedro, eles queriam falar da circuncisão, Jesus, não, peraí. Agora é pela graça. E a justificação é pela fé. Então, você pode ter 20 anos de crente, mas se não aceitou Jesus, tu nasceu de novo, né? Tá que nem o fariseu lá, fazia todos os ritos, sacrifícios, né? Pode estar lá com roupa de crente, pulando, fazendo tudo. Isso aí vai ser só aeróbica, lá só exercício. Agora, se você tiver com o amor de Deus na sua vida, aí é diferente. Você nasceu de novo. Então, vamos falar... É difícil? Cara, quem está na igreja, talvez o exercício seja até maior do que aquele que teve um impacto daquele, né?
tá nas drogas, tá no mundo, tem aquele encontro com Deus, cara, ele vive uma novidade, tanto espiritual quanto material, em todos os sentidos. Então, ele tá uma novidade. Também tem que ter um discipulado. Então, acho que são dois sistemas diferentes aí, mas muito, muito boa a pergunta. Tem que ser nascido no lar evangélico ou não, tem que aceitar Jesus, tem que passar pelo processo de nascer de novo do mesmo jeito. E esse processo de rotina, assim, vamos dizer, ele pode acabar gerando essa religiosidade? Tipo, todo domingo eu tô na igreja. Isso pode acabar se tornando mais uma rotina do que um prazer, assim, acabar influenciando? Pode, se a pessoa... acho que está dentro do contexto, né? Se você está servindo a Deus só por um medo, né? Como eu disse aqui, estar na igreja é um compromisso que eu coloquei no meu subconsciente, que é o certo para fazer. Eu sou uma pessoa certinha, eu pago meus impostos, eu sou certinho na empresa, em casa, na família, ou, né, como jovem. Então, eu sei que estar na igreja é o certo. Aí você vai todo domingo, né? Aquilo vai virar uma hora um processo até cansativo para você, porque você está indo lá cumprir quase que uma obrigatoriedade, né? Aí acaba assim, nossa, que penoso, eu vou lá de novo, cara, né? Então, eu acho que tem que ser espiritual, tem que ter alegria da salvação, sabe? E isso é um exercício diário, de você buscar a presença de Deus, você conhecer a Cristo, saber realmente... O que fez Deus mandar seu filho sair lá do céu para vir aqui, fazer o que fez? Cara, e colocar meu nome no livro da vida. Peraí, E a vida é uma passagem muito rápida. O que é a eternidade? Começar a entender qual o conceito bíblico. Peraí, tem alguma coisa. E quando você sente a alegria da salvação, cara, é muito bom estar na igreja. Que alegria poder tomar Santa Ceia, né? E Paulo ensina na Santa Ceia, né? Examine a si mesmo. Aí mais uma para aqueles que estão examinando os outros, né? Como pastor, já teve irmão que chegar para mim, pastor, tem um aí que está tomando ceia, mas ele não é digno, não. Eu falei, não, irmão, amém. Tem, fazer o quê? Não, eu vi esse irmão essa semana aí fazendo um negócio. Eu falei, irmão, a palavra foi pregada, né? A Bíblia está dizendo, examine a si mesmo, porque aquele que come bebe dignamente, para a sua própria condenação. Então, quando a pessoa entende que estar na igreja não é um rito, não é bater cartão que nem na empresa, né? Tem que bater o cartão. Não, isso aqui é espontâneo. Na verdade, quando a pessoa é nascida de novo, é até interessante, né? Ela faz questão de chegar no horário, né? Ela faz questão de estar, vou fazer bem feito, né? Agora, você já vê que já não está muito na mesma pegada, vamos dizer assim, né? Já faz questão de chegar atrasado, né? Aquela questão... De novo. Você não tem outro hino para cantar? Né? Uma vez eu sentei do lado do irmão, o irmão estava cantando lá, entra na minha casa, entra na minha vida. Na minha já entrou, né? Começa, o irmão está pregando lá, ele está murmurando aqui, né? Cara, é desagradável, mas tem também, né? Se fosse eu pregaria diferente, né? O camarada está pregando, está pegando o versículo bíblico para ver se está certo. Quer dizer, cara, eu acho que não é o contexto. Você vem para a igreja para adorar, para servir a Deus. Então, assim, eu acho que tem uma alegria. Eu acho que tem que ter alegria. Essa que é uma palavra muito importante. O amor de Deus tem que fluir na sua vida para você falar, cara, eu vou para a igreja, que alegria, cara. Segunda-feira eu vou trabalhar mais leve. Vai ser gostoso. Aí você pode me perguntar, isso reflete a nossa vida, cara, nosso dia a dia. Eu estava visitando um cliente fora do estado de São Paulo, em dezembro, e ele tem uma empresa e tal, e eu estava conversando com ele, ele falou, cara, que dificuldade de contratar gente, cara, o pessoal não está querendo nada com nada. Cara, agora eu mudei. Eu nunca falei para ele que eu sou evangélico, né? Mas ele falou, você é evangélico, né? Depois ele falou, sou. Ele falou, agora eu estou numa pegada diferente. Eu falei, o que você está fazendo? Cara, eu estou contratando só evangélico, cara. Pô, tá uma galera boa, bicho. Um sotaque mais carioca, assim, porra, galera bacana, bacaninha, meu. Eles chegam na segunda-feira tudo animadinho, tudo alegre, cara. Agora tem uma galera que chega aqui na segunda-feira meio caído, de ressaca, né? Então, quer dizer, reflete. Né, a pessoa alegre. Os caras chegam cantando o hino da igreja deles, tudo contente, dá mais produtividade. Né? Então, quer dizer, é uma alegria de Deus na sua vida, refletindo na sua vida diária, nas pessoas que você convive. Né? E eu ainda falei com ele, cara, cuidado, não são todos não, viu? Não vai se empolgando não, que você vai pegar os... Não, mas já tô ciente. Tô ciente que tem 1 ou 2, mas mesmo assim o risco é menor. Vale a pena investir. Então, que bom que nós estamos influenciando, que está
tendo a espiritualidade do lado positivo, a religiosidade do lado positivo, está fazendo diferença. Agora, se ela é boa ou ruim, eu acho que depende mais de como você vê e de como você se posiciona. Cara, também não esquenta muito a cabeça com o outro lá que julga, não, porque o problema é dele também. Ô, pastor, e que nem você deu esse exemplo do irmão falando, esse irmão aqui não é digno. Tem mais alguma situação assim que você viu que a religiosidade estava atrapalhando assim? Tem algum exemplo assim ou não? Cara, acho que eu não gosto, assim, como pastor, eu tenho uma coisa que me incomoda, é quando uma pessoa começa a julgar o outro. Acho que ninguém é digno de julgar ninguém, sabe? Aí uma pessoa tem alguma coisa, vê uma fraqueza, e alguém começar a querer julgar. Acho que Jesus foi muito claro, não julguei isso para que não seja julgado. Cara, a gente, quando era pequeno, a gente ouvia, assim, muitos contextos, a palavra lava a igreja. Cara, eu acho que é muito forte. Uns falavam assim, vai varrer, esses contextos. Eu acho assim, quando você tem alguém que está passando um processo difícil, cara, você tem que interceder por ela, tem que ajudar. Você acha que você tem que dar mais o ombro, uma palavra de ânimo, do que uma religiosidade, não, filho, né? A gente pode citar aqui vários contextos, né? Alguém chegar, esse irmão não pode pregar porque ele está de barba. Falar, deixa a barba do irmão, né? Esse não pode porque não usa tal roupa, né? Esse aqui não deu dízimo. Cara, você não sabe o contexto, muitas das vezes, né? E a gente engana. Que a gente olha assim, muitas vezes, você vê, né? Daqui a pouco você fala, cara, mas peraí. E quando você vai conversar com as pessoas, às vezes, nossa, eu não sabia disso. Entendeu? Às vezes a pessoa está lá num cantinho lá, cara, esse cara deve estar com problema, deve estar em pecado. Você vai conversar com a pessoa, não, pastor, estou passando uma luta, família. Então a gente precisa procurar entender mais as pessoas do que julgar. Tá? Então, assim, se você entrar no contexto, aí você pode ver várias, julgar por roupa, julgar por vestimenta, por comportamento, né? Claro que tem alguns que às vezes incomodam um pouquinho, você tem que chamar em particular, né? Mas eu acho que tem que tomar muito cuidado para não entrar na divisão aí das trincheiras e de muros que começa a dividir, né? Mas você vai encontrar no dia a dia vários, né? Mas a gente tem que procurar, vamos amar, vamos perdoar, né? Eu lembro uma vez, um testemunho assim, faz muito tempo, mas eu era recém-casado, tinha um irmão que ele foi pedir perdão, porque antes, quando a pessoa era disciplinada, tinha que ir lá na frente pedir perdão, né? Hoje não tem tanto essa situação, hoje é um pouco mais ministerial. E o irmão foi lá na frente e pediu perdão. Aí quando ele desceu, aí ele olhou para o irmão assim, ô fulano, você não levantou a mão para me perdoar por quê? Você tem alguma coisa contra mim? O irmão falou, rapaz, você já está na 7ª vez já, pai. O meu perdão para você não vale mais nada, não. Que você precisa entrar pela porta e andar de verdade, né? Aí ele olhou para mim e falou, não, liga não, segue seu caminho, né? Segue seu caminho, não errei mais, né? Segue um caminho correto, né? Mas, se você for ver, tem várias histórias folclóricas aí que você vai entender que... Mas o importante é você seguir o amor, cara. Eu como pastor, vou te dizer, eu não gosto muito quando as pessoas começam, sabe... Eu acho que, assim, muito importante, quando obreiros, as pessoas chegam, pastor, tem uma situação diferente, tem uma situação, dou muita liberdade de qualquer assunto, qualquer situação, pode me procurar, não tem problema nenhum, cara, trato qualquer assunto, vou tentar ajudar qualquer situação, e chega, bate a real, nós vamos tentar ajudar, entendeu? E não gosto quando discrimina, sabe? Quando, né, não, certa vez chegou uma irmã na igreja lá, né, toda cabelo assim, uns brincão, um batom, tinha tomado umas, tal, aceitou Jesus, um jeitinho meio de demoniada, né? Aí expulsou o demônio lá, aí a irmã chegou no outro dia, eu falei, ó, bota essa irmã lá no meio do círculo de oração. Aí as irmãs, não, mas pelo amor de Deus, aqui no nosso meio? Que isso? Aí minha esposa foi lá e falou, não, vai sentar aqui no nosso meio. Né? E aí falou, não, pastor, mas ela bebe. Falei, que problema dela? Deixa ela aí. Né? E não precisou falar nada. No outro dia ela foi tirando, né? Chegou um momento que a gente foi entender, ela não tinha condição de roupa, não tinha condição, mas passou um ano, estava tão bem, passou o discipulado, estava batizando, né? Mas o irmão estava mais com medo da mulher cair endemoniada lá no meio delas do que... não, quer dizer, aí você cria, não, fazer o bem sem olhar a quem, né? Então você tem que, não posso julgar pela aparência. Isso é muito perigoso, julgar pela aparência, né? Às vezes você está olhando a aparência da pessoa e fala, não, né? Esse é um belo pregador. Às vezes não é. Às vezes você olha o mais simples e é. Então, o contexto ele precisa ser mais amplo, né?
Pastor, acho que suas considerações finais agora. Acabou. Gente, falando da religiosidade e da espiritualidade, acho que são dois temas que se confrontam e a gente vai conviver com isso aí até a vinda de Jesus Cristo. E a vinda de Jesus Cristo, ela está muito próxima. Jesus está voltando, os sinais estão se cumprindo. E nós precisamos cada dia mais entender melhor isso aí. E toda essa religiosidade que nos afasta do amor de Cristo, nós precisamos nos libertar de todo preconceito, de todo julgamento, né? De todo aqueles levantes que nós fazemos muitas vezes com muros, com trincheiras, e muitas vezes achar que uma outra pessoa às vezes é meu inimigo e não é. Nós somos todos unidos por Cristo, unidos pelo amor de Cristo. Um precisa ajudar o outro a chegar no céu. Então a religiosidade ela tem que ser para o lado positivo e não negativo, com julgamentos e preconceitos. Que possamos nos libertar de tudo isso e cada dia mais nos aproximar de Deus e viver o amor de Cristo em nossas vidas. Amém? Então, eu acho que é isso. É isso então, galera. Então... eu confirmei, sim, né? Eu perguntei e eu confirmei, sim. É isso, galera. Então, nos sigam nas nossas redes sociais, né? No Instagram, @Glorificast. No YouTube é o canal da nossa igreja IAD Mauá. E no Spotify, só colocar lá Glorificast. E é isso, né? Todas as nossas redes sociais, certo? É isso? Sim. Valeu, galera. Espero que tenham gostado desse episódio. Continue nos acompanhando. Comenta aí, dá um like. É isso. Valeu, até a próxima. Tchau, Tchau, gente. pessoal.